Conta um Conto apresenta Desronrolim, O Nome da Bala. Narração: Marcelo Fávaro. Isto é loucura. Deus me perdoe. Hei de enfiar essa bala em minha têmpora. A ideia do saber que não estamos sós e que são o mal encarnado me deixam em uma angústia que só os suicidas conhecem. Eu não quero morrer, mas as imagens de seus corpos, suas formas incompreensíveis me levaram a este ponto. Tudo começou naquela fatídica manhã de 3 de janeiro de 2017. Houve um tremor de terra vindo da região sudeste do estado. Eu sou zelador de um prédio de telecomunicações. Nesse dia, fomos evacuados às pressas, mas tudo se passou bem. À noite fui embora para minha parada de ônibus ali perto. Estranhamente, a minha condução estava vazia. E em seu percurso o ônibus passa próximo a um rio. Maldita hora por olhar, miserável sou por não ignorar. Bem, ao olhar, tive a sensação que o rio corria de volta para sua nascente. Eu não estava acreditando. Eu cocei os olhos e... é a horrenda verdade. Ela foi latente, sim. Eu não estou louco. O rio ele estava fazendo o curso inverso do seu natural. Eu pedi parada e, abismado, me aproximei do rio antinatural. Já tinha ouvido algo sobre um fenômeno chamado pororoca, mas nada assim. Forçando os olhos, vi que o meio do rio fluía mais rápido, como se algo de força e tamanhos titânicos o subisse. Fiquei maravilhado e temeroso por presenciar isso. Então, ouvi gritos abafados de perto da margem do rio. Quando olhei em sua direção e vi... Deus, piedade! Eu vi criaturas que nem mesmo o pesadelo do homem mais louco conceberia. De formas tão chocantes que a mente se quebra ao tentar associar. Essas formas, bem, elas lembravam um homem sem ser um homem. Seus olhos grandes, uma boca que de repente só posso apontar um jacaré e sua pele negra e musgosa. Eles ou aqueles devoravam uma jovem que aos prantos berravam: "Salve-me! Salve-me! Socorro!" Senti minha alma sacar de meu ser e juro, corri e vi meu próprio corpo correndo logo atrás de mim. A insanidade desse momento foi tamanha que, meu Deus, eu só me lembro de ser socorrido a quilômetros das margens do rio. Após isso, fui internado por 15 dias. Fui julgado temporariamente insano. Sei lá para onde quer que eu olhe, via aquelas formas controversas a realidades. O medo me assola, me invade. E eles estão aqui. Estão aqui, claro. A enfermeira entra pedindo que eu me acalme. Sinto uma leve picada na perna e logo amoleço e perco a consciência do exterior ao meu redor. Então, vejo uma pradaria vasta, com imensos monólitos, tão altos quanto os olhos podem ver. Eram roxos e amarelos em contrastes com a luz do sol ao se pôr. E então, eu ouvi apelos, lamentos de uma voz que, com muito esforço, balbuciava fonemas aparentemente familiares. Sal, mar, terra. Procurei de onde a tal funesta voz vinha, quando vi algo tão alto quanto as montanhas que surgem no horizonte. Seu olhar, se é que aquilo era um olhar, me paralisou de terror e medo.
Pranteei o desespero de minha alma. Clamei pelos céus e ouvi uma voz tão trovejante que senti meus órgãos vibrarem juntos. Naquela cacofonia de sons pode distinguir a frase: "Isto é inútil. Não existe nada mais poderoso." É aquilo que era mais uma montanha que um ser correu em minha direção. Cada passo da criatura estremecia o monólito. Olhei para o alto e vi que o monólito ia além das estrelas. Com a respiração acelerada, desperto, amarrado à cama, contido como um animal, soube que minha saúde mental só havia piorado desde que cheguei. Fiquei por quase um ano em tratamento intenso, e esta parte dificilmente sabia. Eu não sabia direito o que era real e o que não era. Após muitas negações ditas a mim mesmo, consegui. Fui liberado sob observação. Meus parentes preferiram que eu fosse para nossa cidade natal, para que eu recomeçasse. Quem, em sã consciência, contrataria um louco na cidade onde eu estava? O horror daquele dia me fez querer saber mais sobre o mundo. Iniciei a leitura de livros das ciências naturais, filosofia, história. O meu querer saber era tão faminto naquele momento, então passava horas do meu dia no grande Museu Nacional, no qual tinha a biblioteca mais elogiada do país. Tornei-me, evidentemente, muito recluso, distante sentimentalmente, e difícil era dormir por querer, pois os pesadelos ainda eram muito vividos. Morando em um apartamento cedido por um parente com condições melhores que as minhas, eu vivi minha reclusão silenciosa até que o avassalador cheiro das laranjeiras silvestres, aquele cheiro na chuva da dama que chegou a morar ao lado. Era uma mulher com jeito simples, alta, com poucos quilos acima do peso, longos e encaracolados cabelos castanho-negros. Os seus olhos também negros como a noite, e a sua voz, para mim, era como um feixe de sol em meio às trevas da noite. Sinto-me consternado pela minha situação. Nem ao menos posso flertar com a bela mulata. Nessas horas, seja Deus ou o diabo, colocam a mão e regem situações que sempre nos colocam frente a frente. Seja em minhas saídas à biblioteca do museu, seja no elevador apertado. Sempre espontânea, como imaginará. Ela falava de seus causos da vida, e sempre na defensiva, lhe falando só o essencial para não aparentar ser rude. E com os dias as coisas foram ocorrendo. Uma ajuda aqui, uma troca de olhar. Desculpe-me, Amanda. Você, ao menos uma vez na vida, você sabe que é aquilo que te faz bem e quer sempre que se repita. Eu sempre gostei de filmes com finais felizes. Eu estou na sala da casa dela, deitado no seu colo, assistindo ao romance. Seu carinho me consola. Ela se deita por cima do meu tronco e ali ficamos neste momento. Eu queria poder voltar àquela cena e sentir a paz que ela me trouxe. Esta bala não trará isso de volta. Mas me fará parar de sofrer, me fará deixar de querer. Eu adormeço e vejo um grande volume de água parada à minha frente. Sinto o chão tremer e o corpo da água sendo levantado pelo erguer de uma criatura colossal de forma incompreensível. Pode ver ali um lagarto, um homem e um caracol. Mesmo difuso essa afirmação, sou fiel à coisa que vi levantando o que deveria ser braços para o alto. Eu acompanhei com os olhos o movimento. Então vi um meteoro
de proporções extintoras se aproximando, e o ser aparou a rocha, que para o seu tamanho tinha a proporção de uma bola de praia grande. O impacto foi tão fulminante que a onda de choque veio varrendo o corpo do ser de uma forma tão indescritível. E então o ser lançou a rocha dantesca rumo ao infinito. Depois, só ouço a voz de Amanda me perguntando se eu quero comer algo, enquanto dormíamos no sofá. Em 4 de setembro de 2018, maldito, que o próprio demônio me busque, se é que este que está atrás de mim. Ocorre que no fatídico dia, teve uma breve cerimônia no Museu Nacional. E então fui convidado pelo antropólogo Yamarino, pois caí em suas graças pela dedicação a ler na biblioteca, mesmo nessa era digital, e por o ajudar sempre que solicitado. Como consequência, Amanda viera comigo, receosa, tímida, de origem humilde, se sentiu em meio ao mar, e como um náufrago segurava minha mão. Olhando para ela, pedi que se acalmasse e que fosse preciso, nós iríamos ao Bar do Pombo, o local onde ela sempre pedia ir. Com um sorriso pálido me respondeu que entre aquelas pessoas não se sentia à vontade, como se algo ali a repelisse, mas como eu fui convidado, ela ficaria na dela. A beijei e disse que não tardaríamos a ir embora, afinal, o professor Yamarino não chegou até o momento. Ao terminar essas palavras, o professor adentrou ao salão principal com algo nas mãos. Ele tinha um livro, pelo menos aparentemente. Logo atrás, 2 encarregados do translado de peças delicadas vinham trazendo algo que assemelhava a um fóssil de um réptil de alguma espécie qualquer. Com um sorriso largo, cumprimentou cada um ali, incluindo a mim e a Amanda. Subiu ao primeiro lance das escadas, que dariam ao segundo piso, e clamou pela atenção de todos, batendo com seu grosso anel de formatura na madeira negra de pau d'arco do corrimão. Todos que ali estavam contemplaram, e então este fez o anúncio cabal para mim. Trago o achado arqueológico mais bem conservado, que demonstra que os seres humanos que habitaram as Américas eram bem mais avançados do que podíamos crer. Apresentou o quadro onde estava muito bem protegida uma espécie de papel escrito e completou falando: este manuscrito data de 11.000 anos atrás. Uma língua ainda desconhecida, entretanto, eu posso lhes dizer sem consequências que esta é a antecessora do Tupi-Guarani, pois alguns caciques da tribo Guarani, Ticuna e Potiguara identificaram alguns emblemas e me forneceram algumas palavras. Amanda me pediu para irmos. Ela me disse que estava com medo. Eu perguntei do que ela tinha medo, e então ela me apontou para onde o fóssil réptil foi levado. O meu horror, o medo, o horror em seus olhos castanhos, sua voz trêmula agarrada à minha mão. Pedi que me esperasse onde estávamos e que eu iria me despedir do professor Yamarino. Ele, ainda muito excitado pelo discurso, me recebeu de forma calorosa e exaltada. Ao despedir-me dele, já descendo as escadas, um grito lancinante veio de algum lugar do museu. A minha mente, por alguns segundos, voltou à margem do rio naquela noite. O medo, a arma derradeira. Às pressas desci e fui até Amanda, que tremia muito. Os homens da segurança do local se dirigiam até lá. Nós tentávamos sair à medida do possível, e foi quando o fogo começou. Eu nunca vi chamas verde esmeralda, como se o museu estivesse banhado em combustível. Rapidamente as saídas foram preenchidas pelas chamas, pelos gritos e desespero, o único sentimento visto no rosto de quem estava ali. Amanda aos prantos, clamando a um Deus que sei hoje que não existe. Entre as chamas de esmeraldas,
Uma forma horripilante se esgueirava, como se o fogo não fosse nada. E por um momento pensei estar louco e toquei o fogo, que me ardeu até o osso da alma. A forma que parecia ao mesmo tempo parecia um jacaré bípede, um bode com partes de peixe, rodeava o grande salão principal das chamas. No meio das chamas, e a mente de muitos ali ruiu na mais pura e crua loucura desairada. Muitos correram para as chamas em busca de uma saída. Alguns corriam até o ser, outros se prostravam e clamavam por misericórdia envolta a histéricas risadas e um pranto desolador. Amanda, dominada pelo medo, agarrou-se a mim e ao seu Deus, como se um de nós pudesse fazer algo contra aquilo. E por um momento o desespero ou a loucura me mostrou que existia um frágil corredor entre o fogo, devido este já ter consumido tudo que estava naquele local. Apenas corri com Amanda por esse caminho dos infernos. O ser que nos observava urrou e saltou de onde estava. E então me forcei ao máximo, segurando a mão de Amanda, para que ela me acompanhasse até a saída deste pesadelo que me persegue de forma tão vigorosa. As chamas e o calor me forçaram a correr às cegas, até que senti o frescor do lado de fora. E ao olhar para minha mão, segurando o vazio, e Amanda, Amanda estava sendo consumida pelas chamas, gritando lá dentro. Então, seja o que for aquilo, a devorou enquanto ela gritava e clamava por socorro. Imóvel e silenciosamente, pranteei, contemplando as chamas verdes, que estavam se tornando vermelhas pouco a pouco antes dos bombeiros chegarem. E jurei a mim mesmo que caçaria essas coisas. Mas você não faz ideia que estas minhas juras são a principal causa dessa bala ter meu nome. Não sei ao certo, mas por dias fiquei inerte, num horror do momento. O terror de não ter mais Amanda para me acalmar. E após esse período, mais ou menos longo, não sei, tomei emprestado de meus parentes tudo que me confiavam e parti para a única informação que tinha sobre o manuscrito, que este era o antecessor do Tupi-Guarani. Os pataxós são os mais, de longe, amigáveis ao homem branco. Não foi trabalhoso. Ao chegar junto com alguns extratores da aldeia, um ancião olhou para mim muito bem no fundo dos meus olhos e falou: "Que isso?" de forma baixa e repetida. O chefe da tribo veio até onde estávamos. Um dos coletores entregou um envelope ao chefe, quando um deles disse: "Chefe, nosso amigo tem uma pergunta. Será que ele pode fazer ao senhor?" O cacique olhou sereno e retrucou: "Ele não sabe falar por si só?" "Diga, homem branco." E então ele me apontou um local embaixo de uma árvore frondosa, recheada de mangas. Intrigado, ele perguntou de que emissora eu era. Emissora? Foi aí que eu comecei a explanar e contar os meus infortúnios. E a cada relato o cacique estremecia. Me interrompendo, falou: "Que isso?" E eu indaguei sobre o que estava falando. E com a voz trêmula ele contou: "No mundo, este estrangeiro, Tupã, desde que o sol queima, vem combatendo os homens do rio, coisas criadas nos pesadelos da luna, onde sua arma é o medo. Que isso quer dizer herdeiro do mal. Nada que conhecemos pode detê-los." Olhando sério em meus olhos, ele disse: "Vá-te embora, viva a sua vida, não vá atrás do que isso, pois só a morte encontrará."
levantando-se de forma abrupta. Foi andando embora de onde estávamos. Por alguns segundos deixei escapar o meu ar de decepção sobre mim mesmo. Entretanto, senti uma mão no meu ombro e uma voz cochichando: Monte Uruk. Ao olhar vi ancião com a face entristecida dizendo: Monte Uruk, onde a lua bate luz no escuro e o lago ilumina. Bateu 3 vezes no meu ombro e veio em meio a um pranto. Voltando aos coletores, perguntei se algum deles conhecia um monte com o nome de Uruk, e onde foi quase que unânime a citação do estado do Acre. Do Amazonas existe um táxi aéreo para o Acre. Sem maiores consequências, cheguei à capital do estado. Ainda à noite, saí rumo à fronteira com a Bolívia, onde deveria estar este monte. Por sorte, um grupo de exploradores que iria mapear a área para criar rotas turísticas. Fingi, muito pifiamente, ser um eco-aventureiro. No fundo, creio que eles tinham mais pena do que receio de que eu fosse alguém do mal. Inicialmente de carro andamos por quase 4 horas até a vila chamada Besta d'Água, onde iríamos passar a noite. Suyane, uma das exploradoras, me perguntou o real motivo para um homem sem preparo querer vir até aqui. Engoli o medo que sempre me invade ao lembrar do motivo e falei que estava lá, atrás do Monte Uruk. Foi quando lembrei do professor Yamarino e completei: Ele é professor do Museu Nacional. Ele estava pesquisando a região e eu sou um grande entusiasta. Ao falar isso, todos abriram um leve sorriso e disseram que realmente isso foi a primeira verdade dita por mim, e que o professor organizou toda uma pesquisa na região. Entretanto, com a sua morte no incêndio, levará décadas para que sejam retomadas as pesquisas. Afinal de contas, tudo o que ele tinha sobre os mitos desses povos foi consumido pelas chamas. E acrescentou que, de certo, que tudo está ligado, desde o Acre ou ao Piauí. Passamos uma das piores noites que já presenciei na minha vida. A vila padecia de uma inquietação animal, desde porcos do mato a macacos realizando um desordem em uma cacofonia animal de perturbar os sentidos. Fora crescente a sensação de algo que está na espreita. Francisco, um dos mais velhos do grupo próximo à madrugada, se agarrou ao terço e rezou. Não lembro de ter dormido. Entretanto, minha atenção foi chamada pelo sol nascente e os sussurros de Francisco. Miguel se maldisse de um sonho tenebroso. Afirmou que em sonho nada havia, nada ouvia, mas o medo o invadia cada vez mais fundo à medida que o tempo do insonho passava. Mesmo que todos ali usassem a máscara do ânimo, era palpável a angústia no olhar, o receio latejante do inconsciente. Tomamos um barco. Cada um, a seu modo, hesitou por um instante em entrar. O medo ainda dava só sinais. O barqueiro, ao ligar o motor, fez com que todos se assustassem ali. Levaríamos cerca de 5 horas de barco e ficaríamos por 72 horas e voltaríamos com o mesmo barqueiro, todos arrumando suas bagagens, suprimentos, e eu com uma mochila, só com uma garrafa com água, com uma faca e roupas. Não deixei que olhassem, pois sabia que não retornaria com eles. Isto era para ter sido um fato. Com 3 horas dentro do barco, sentimos uma sacudida monstruosa e a embarcação parou de se mover na direção que queríamos ir. Um auxiliar do barqueiro detectou que as hélices do motor principal foram arrancadas. O barqueiro perguntou: como assim arrancadas? O auxiliar respondeu: não tem hélice aqui. Ao olhar, o barqueiro viu que a transmissão fora rompida por uma mordida. E segundo ele, jacarés fazem isso devido à perturbação que o motor faz. Afirmou que dava para seguir com os auxiliares, mas que chegaríamos só à noite. Não houve discordância em nenhum ali, exceto Francisco, já trêmulo, nos aterrorizou com seu sonho.
Então o homem começou a chorar e falar. Falava sobre um grande monólito no meio da floresta que se estendia até as estrelas. De um ser de formas incompreensíveis descendo por esse monólito. Pessoas prostradas, nuas, na frente do ser de proporções titânicas e com um espalmar. Que com um espalmar varreu toda a superfície do local ali. Após nos contar isso, ele se agarrou ao crucifixo e rezou. Rezou a Satã, a Deus, a Maria, a Baal, a Jesus, ao mal. Rezou para todos, esperando uma proteção que eu sabia que não iria existir. Tentamos nos aproximar para acalmá-lo, mas Miguel viu que ele estava com uma faca e pediu cautela. Francisco levou a faca até o pescoço e se imolou de uma forma que nem mesmo a loucura seria tão grotesca. Seu sangue lavou um trecho do barco e os gritos de desespero de Suiane podiam ser ouvidos de longe, tamanho terror da cena, e o barqueiro sem reação ficou paralisado ao ver o que ocorrera. Seu auxiliar, tomando a iniciativa, já se utilizava do rádio para pedir ajuda. Suiane murmurava: "Ajuda para quê? Vamos ter que voltar", afirmou Miguel muito abalado. E eu perguntei em que direção ficava o Monte Uruk. O barqueiro me apontou e disse: "Ali está o monte. Daqui dá para ver. Ele é o único monte dessa região." Já estava anoitecendo quando me arrumei e falei com o barqueiro que encostasse o mais próximo possível, que eu iria descer e seguir. Ele me questionou por abandonar os outros e respondi: "Eles não são minha equipe. Eu vim por conta própria e continuarei só." O barqueiro me encarou como um desalmado, como se eu fosse, e de forma grosseira esbravejou: "Pula daqui! Sai do meu barco, filho da puta! Você não tem respeito nem pelos mortos." Não perdi tempo em pular e nadar para a margem. E de lá olhei o barco temeroso. Mas vim até aqui para entender, para ver a causa de minhas perturbações, a causa de minha inquietação. O que foi aquilo que atacou a Amanda? Pego a lanterna e vou em direção ao monte. Já mata adentro, ouço um grito. Bem, talvez um urro. Seja o que for, aquilo me gelou a espinha. Ouvi muitos bichos correndo para longe, até insetos se calaram ante aquele som funesto. E eu caminhando nessa mata do silêncio, onde o fruto das árvores é o pavor e o vento sopra o medo. E então caminhei, sozinho na escuridão, por muitas horas. Após algum tempo de caminhada, me recostei para descansar e adormeci. E vi a mim mesmo dormindo. Senti apenas some, mas senti também que carregava algo. Ouvi barulhos de galhos serem quebrados e contemplei uma sombra de uns 4 metros de altura indo mata adentro. Ao ligar a lanterna e ver aquilo que estava ali ao meu lado, bem, o que ele viu, eu não sei. Eu fui consumido no mesmo instante por uma onda de angústia, alívio e terror que me fizeram desmaiar. E quando dei por mim, já estava num barco do exército. E me disseram que fiquei dias na mata e que fui encontrado delirando, falando sobre monstros e deuses. Eu posso não lembrar, mas sei que vi, sei que descobri algo ali. Jornal Estado de São Paulo, 21 de outubro de 2018. Homem comete suicídio na frente de um repórter. O caso se deu logo após uma entrevista para um livro sobre doentes mentais. Fim do conto.